Beleza aí, pessoal? Tranquilos? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o Império Carolíngio, tá? E como esse império funcionou, como ele foi importante dentro do processo de centralização política ali na Alta Idade Média, tá? Lembrando que a Alta Idade Média vai do século V ao século X, né? E como será importante esse império, principalmente na difusão da fé cristã e também na consolidação do poder da Igreja Católica na parte ocidente que pertencia ao Império Romano. Beleza? Então bora lá. Bom, quando a gente fala do Império Carolíngio, a gente tem que pensar que já não surgiu com Carlos Magno, foi surgir muito antes, né? Com o Clovis, tá? Que ali logo após a conquista da cidade eterna de Roma pelos bárbaros, né? Ele vai se associar com algumas pessoas, principalmente ligadas à igreja, e vai lutar ao lado desse pessoal, tá certo? Ele vai ali no Império, vai fundar o Império Merovingio, tá? Que vai durar até 751 esse império aí. O Carlos, juntamente com os seus guerreiros, né? Ele vai lutar ao lado da igreja, como eu já disse anteriormente, será batizado em... deixa eu ver aqui. Ele vai ser batizado em 496, que ele também era um bárbaro, né, que pertencia ao reino dos francos aí. Ponto fundamental, pessoal. O Império Merovingio, funcionando como braço armado da Igreja Católica, ele vai fazer com que os seus inimigos, né, em determinado momento, se convertam ao cristianismo. Beleza? Então vamos lá. Com a morte de Clovis em 511, né, os seus filhos vão assumir o poder. No entanto, não terão o mesmo prestígio de batalhas, né, e mesmo a liderança que o seu pai tinha. Assim sendo, eles vão lutar entre eles, né, por poder, travando batalhas sangrentas em si, e vão ser configurados, vão ser taxados de reis indolentes, tá? E por esses reis indolentes aí não representarem essa determinada segurança que era necessária, vai ter dentro desse processo a ascensão do que a gente conhece como major-domos, que seria o quê? Seria o prefeito do palácio. Esse prefeito do palácio em si, ele começa a ter um poder, sei lá, semelhante ao poder real aí. Até que um determinado major-domos, conhecido como Pepino de Heristal, duque da Austrásia, né? Ele vai se aliar à igreja, tá? E vai conseguir consolidar um determinado poder. O seu filho, Carlos Martel, tá? Tem destaque aqui, vai aprofundar essa consolidação de poder, tá? E principalmente por conta do quê? Ele vai vencer a Batalha de Poitiers, onde ele vai conter o avanço do Império Islâmico que havia entrado na Península Ibérica e queria avançar rumo à Gália, à França, né? a Roma, tá certo? Então, o Carlos Martel, conseguindo conter esse avanço, ele vai ganhar notoriedade, e o seu filho, Pepino Breve, né? Que vai dar início a dinastia carolíngia, será coroado rei dos francos em 751, apoiado pelo Papa Zacarias, o que vai por fim ao quê? A dinastia dos reis indolentes ali, o último deles, o Childerico, né? O último dos reis indolentes merovingio. Beleza? Espera um pouquinho que a gente já volta. Bom, como estava falando anteriormente, né? O Pepino Breve vai assumir o poder, vai ser coroado pelo Papa Zacarias ali, né, como rei dos francos. E depois da sua morte, tá, em 768, ele vai dividir o território que pertencia a ele até então entre seus dois filhos, o Carlomano e o Carlos, que depois vai ficar se chamando Carlos Magno. O Carlomano vai morrer em 771. Assim sendo, Carlos Magno assume o poder total desse território franco, né, em 771. A partir de então, ele começa um processo de expansão com o apoio da igreja, né, visto que desde o pai dele, que conquistou a Lombardia
e doou à igreja, o que vai ficar conhecido como Patrimônio de São Pedro, essa parceria entre o Carlos e a igreja é muito grande, então ela vai ser extremamente importante no processo de expansão que o Carlos Magno vai empreender durante os seus 46 anos de governo, beleza? Uma outra coisa importantíssima, com a expansão, visando a melhoria da administração, tá? Ele vai, cada local que ele vai se expandindo, ele vai montar um condado. Esse condado ficará sob a administração de um conde e de um bispo. O conde teria a responsabilidade, militar de controlar esse território, enquanto o bispo, ficaria responsável pela questão religiosa, questão cultural. O conde vai, no caso, do ponto de vista militar e financeiro, cobrança de impostos, essas coisas para sustentar um grande império como esse, tá? Também, importantíssimo, pessoal, durante esse período, no ano de 800, o Carlos Magno vai apoiar o Papa Leão III, na eleição do papado, e quando o Papa Leão III chega ao poder, vai coroar Carlos Magno como imperador romano ocidental, cargo que estava vago desde 476, beleza? A partir de então, com essa expansão, com a estruturação e consolidação desse império sob o poder de Carlos Magno, em determinado momento ele vai travar uma ideia do ponto de vista de um renascimento carolíngio. Ele vai trazer mestres de diversas partes do continente europeu ali onde estavam instalados, na história, matemática, nas letras e tudo mais, para tentar não deixar morrer a questão cultural e principalmente valorizando a cultura clássica desse período, tá? Esse empreendimento não vai alcançar, como se diz assim, as bases que ele gostaria. No entanto, não dá para negar que esse Império Carolíngio, com a pessoa do Carlos Magno aí, não tenha sido importante para não deixar grande parte da cultura se perder dentro desse processo, beleza? Bom, no fim das contas, com a morte de Carlos Magno, o império será dividido entre os seus 3 filhos, que será o Luís, o Piedoso, quem mais? O Carlos o Calvo, o Carlos o Calvo, Luís o Germânico e o Lotário. Esses 3 caras aí é que vão assumir o poder assim que o Carlos Magno venha a falecer. E não terá uma mesma competência, muito menos a mesma liderança que o seu pai tinha. Em determinado momento, o Império vai entrar em decadência. E em 843 será assinado o Tratado de Verdun, onde esses territórios serão divididos, o que vai provocar um surgimento de uma ideia de nacionalidade, tá? Essa nacionalização. Isso vai dar as bases, a estruturação para o feudalismo. Porque, ao mesmo tempo em que descentralizou o poder real, vai dar uma absoluta autoridade aos nobres que dirigiam as províncias, tá? Isso vai, de certa forma, inaugurar ali o fim da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média. Bem como também, vai fundar o que a gente conhece ali no século 10 como Sacro Império Romano, Germânico, aliás, Mas isso é uma outra história que a gente vai montar aqui para vocês num outro momento. Tranquilos? É isso, espero que vocês tenham curtido e bora lá!